Paz, senhor professores. Aqui quem vos fala é o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Pois bem, já chegamos no último mês do trimestre. Continue motivando os seus alunos para que eles não percam nenhum evento escatológico estudado nessa lição. O título da lição é O Reino do Messias, o Milênio. O texto do dia nos diz: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, sendo esta segunda morte aqui a morte definitiva, o inferno, propriamente dito, o lago de fogo. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. A síntese da lição nos diz: o milênio será o reinado de Cristo sobre a terra, estabelecendo um tempo de restauração de todas as coisas destruídas desde a queda. Então, professor, você pode começar explicando aos seus alunos que após a queda de Adão e Eva no jardim, a terra também sofreu. A terra também foi amaldiçoada. Mas durante a história, Deus vai prometer à nação de Israel uma restauração. Vai prometer um momento de paz. Vai prometer o reinado do próprio Cristo sobre a nação de Israel. Então, está sobre Israel esta promessa do reinado de Cristo. Você pode começar a aula também trazendo essa recapitulação para os seus alunos. Fazendo isto, nós estaremos situando eles nesse novo assunto. E agora nós precisamos cumprir os 3 objetivos da lição, que são mostrar que o milênio é o reinado de Cristo, explicar os propósitos do milênio e mostrar fatos e aspectos do milênio. O texto bíblico base para essa lição está no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos do 1 a 12. Portanto, você faça a leitura com seus alunos, pois trata de algumas características que o reinado de Cristo terá. Pois bem, professor, a lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro é Milênio, o reinado de Cristo. Este tópico se divide em 3 subtópicos, que são eles: 1000 anos de paz, Satanás estará aprisionado e quem participará do milênio? Uma pergunta. Para este tópico, professor, nós separamos aqui algumas dicas muito importantes para você. Primeiro, você não pode esquecer de mencionar os 2 principais aspectos que tornam o milênio esse tempo de extrema paz. Primeiro, quem domina e reina neste período? Cristo. E quem é Cristo? O príncipe da paz. A comprovação do reinado de Cristo pode ser vista em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, parte C, ou última parte do versículo, como também no texto do dia que você pode retomar em Apocalipse 20, versículo 6. E o outro aspecto que torna o milênio esse tempo de paz, ou que faz com que essa extrema paz aconteça no milênio, é a ausência de Satanás, por ele estar preso. Nós vemos isso em Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 e 2. E uma coisa interessante, professor, Provérbios número 29, verso 2, diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra. E quando o príncipe da paz governa, e aí é eu que estou dizendo agora, e quando o príncipe da paz governa? Se quando o justo governa, o povo se alegra, e o príncipe da paz? Glória a Deus. Então vai ser um momento de extrema paz, de extrema equidade, justiça aqui na terra. Nós podemos ver um exemplo dessa paz, um exemplo desse período tão sublime, especial e diferente aqui na terra, lendo Isaías. No texto bíblico você pode retomar, Isaías capítulo 11, vai citar algumas características desse reinado. Por exemplo, capítulo 11, versículo 4 de Isaías diz: mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Olha o versículo 7 do mesmo capítulo 11 de Isaías. A vaca e a ursa
pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Olha que interessante. A paz acontecendo também no reino animal. Então, o milênio será ou terá paz tanto para os homens quanto para toda a criação. E aqui é um versículo que vemos um exemplo no reino animal, por exemplo. E o segundo ponto que você não pode esquecer para este tópico 1 da lição é explicar o público que desfrutará do milênio. São 5 classes de pessoas. Elas estão bem descritas aí no subtópico 3. Nós podemos ver que são os salvos da igreja, os santos ressurretos do Antigo Testamento, os santos que foram mártires da tribulação, os que permanecerem fiéis a Cristo durante a tribulação e ficarem com vida até a sua vinda gloriosa e forem absolvidos no julgamento das nações, e os que nasceram durante o milênio, porque no milênio, 1000 anos, terá vida normal, extrema paz, reinado de Cristo aqui na terra, mas as pessoas irão se casar, terão filhos, morrerão. É importante que você destaque bem essas classes de pessoas, tá certo? O segundo ponto da lição tem o título Propósitos do Milênio. Ele se divide em 3 subtópicos, que são, primeiro, revelar o reinado de Cristo, concluir o plano divino para Israel e tornar Jerusalém a capital do mundo. Neste subtópico, professor, nós sugerimos que você mostre as promessas desse reinado. Se você observar Daniel, capítulo 2, sobretudo versículo 44 e 45, você vai ver a estátua do sonho, né, de Nabucodonosor sendo destruída por uma pedra que vinha do céu. E eu quero ler para você, aqui no livro do pastor Ciro Sanches Zibordo, em sua página 176, o livro é Erros Escatológicos que os pregadores devem evitar. À luz da profecia, ou à luz da palavra profética, os pés da estátua com os seus 10 dedos representam os reinos que formarão a base para a ascensão do anticristo. E exatamente os pés foram atingidos pela pedra que eu falei. Vemos, pois, essa revelação dada a Daniel, que o milênio, vemos nessa revelação, que o milênio será o último reino mundial, que sobrepujará a todos os impérios que antes dele existiram, principalmente o do anticristo. Então, você pode ler com seus alunos Daniel capítulo 2, versículos 44 e 45 e explicá-los rapidamente sobre essa estátua, que se finda com o reino messiânico, nós acreditamos, quando a pedra atinge a estátua e a destrói, mostrando também a superioridade do reinado de Cristo sobre todos os outros reinados humanos. É importante também, professor, aqui, neste segundo ponto da lição, que você mostre a expectativa deste tempo entre os judeus. E aí, eu já citei no início da aula, mas agora eu vou dar a referência bíblica. Nós podemos ler com os nossos alunos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 e 7, que nos diz assim: E aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E continua a conversar ou ensinar os seus discípulos.
como falei no início, ele se abstém de responder com precisão ou diretamente esta pergunta, mas ele também não diz que é uma ilusão dos discípulos e que não aconteceria esse tempo de restauração, mas aconteceria sim. Estas são as dicas para o tópico 2. No tópico 3, professor, nós temos o título Fatos e Aspectos do Milênio, que está dividido em 3 subtópicos. Primeiro, a natureza será restaurada, o conhecimento de Deus será amplo e o milênio não é o fim de todas as coisas. Neste terceiro tópico, é importante que nós reflitamos com os nossos alunos sobre a triste condição da terra. Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23, Gênesis capítulo 3 e 17, nós vemos a maldição que a terra recebeu quando do pecado adâmico. E nós vemos também a criação clamando, a criação gemendo pelo pecado que acaba deteriorando também a natureza. E no milênio, em contrapartida, será um momento de extrema restauração, tanto para os homens como para toda a criação. Isaías, capítulo 35, Isaías, capítulo 2, Isaías, capítulo 11, pode ser textos lidos por você, professor, junto com seus alunos, como mencionei anteriormente. E eu quero trazer mais uma referência bíblica, Zacarias, capítulo 8, versículo 5. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Então vai ser um momento de paz, tranquilidade, de reprodução ainda da espécie humana, como já expliquei. E esse texto faz alusão a uma situação de extrema felicidade, onde os meninos e as meninas estarão brincando e correndo nas ruas, em sinônimo de paz, de alegria, de felicidade, que são características peculiares do reino milenar de Cristo. Para complementar, o subtópico 3, do tópico 3, vai trazer, já no finalzinho, o nome de Gog e Magog. Olha o que a lição diz. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. É importante você fazer esse fechamento. Depois do milênio, Satanás será solto e sairá para enganar as nações. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Isto está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 e 8. E como mencionado, o milênio ainda não é o fim. Pois bem, professor, essa citação de Gog e Magog, eu preciso trazer uma explicação para que não haja confusão e dúvidas entre os seus alunos. E para isso, eu gostaria de ler outro livro, que é Daniel e Apocalipse, do saudoso pastor Antônio Gilberto. Na sua página 170, ele nos dá uma excelente explicação. Gog e Magog aqui são povos do milênio, rebelados contra Deus, lançando um furioso ataque contra os santos daquele tempo. A expressão nada tem a ver com Gog e Magog dos capítulos 38 e 39 de Ezequiel. Então, Daniel e Apocalipse, do pastor Antônio Gilberto, ele fazendo uma análise desses 2 livros, ele chega no versículo 8 do capítulo 20 de Apocalipse e destaca isso. E é importante que você explique também aos seus alunos. É o mesmo Gog e Magog? Não. Um se refere ao período tribulacional. E esse aqui é uma espécie de
representação. É como se estivesse fazendo alusão, só como exemplo, a aquele Gog e Magog do período tribulacional, mas não é ele. Aqui são as nações da terra, no milênio, que se rebelam contra o reinado de Cristo, contra Israel, e é persuadido, motivado, incentivado por Satanás quando ele é solto da prisão. Ok, professor? Para você fechar a sua aula com essa explicação. Agora vamos para o momento pedagógico. Pois bem, professor, nós separamos algumas dicas importantes para você. Primeira dica, nós queremos retomar o que a lição sugere. É para você escrever no quadro, é uma sugestão, a palavra milênio. Explica que vem do latim mille, que significa mil, e annum, que significa ano. E a palavra grega chilias, que significa mil. E esta aparece 6 vezes em Apocalipse capítulo 20, fazendo referência à duração do reinado de Cristo, por ocasião da sua vida gloriosa, que durará 1000 anos. Esta é a dica pedagógica trazida pela lição. Nós queremos, professor, lhe dar outra sugestão pedagógica. Seria importante você elaborar um quadro com os nomes das 5 classes de pessoas que participaram do milênio. Eu acho que isso é muito interessante para a sua aula. É só você retomar a lição, ver os nomes, nós já citamos aqui também, qualquer coisa você volta um pouco o vídeo. Elenca esses 5 nomes, coloca no quadro e debate com os alunos a posição ou a função dessas pessoas neste período. Para lhe ajudar, eu quero trazer algumas informações. A primeira eu vou pegar da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, página 189. Se você tiver em sua casa, você pode levá-la para a escola bíblica. Página 189. Se não tiver, preste atenção no que eu vou dizer agora, tome nota e no dia você conversa com seus alunos sobre. Vamos lá, atenção. Os súditos do reino de Cristo é o ponto 7 da página 189 da Declaração de Fé. Diz assim: os habitantes da terra no período do milênio são os cidadãos das nações que sobreviveram à grande tribulação. O livro de Apocalipse mostra-nos que 2 grupos reinarão com Cristo durante o milênio. Nós, os crentes provenientes da era da igreja e os mártires da grande tribulação. Isso daqui está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Então, a primeira informação: 2 grupos reinarão. Isso, reinar junto com Cristo, ser seus súditos naquele grande reino. Quem? Os crentes provenientes da era da igreja, nós arrebatados em nome de Jesus, e os mártires da grande tribulação. Os santos também do Antigo Testamento que vão ressuscitar. Ou nós mesmos, se morrermos antes da transformação dos arrebatados, nós ressuscitaremos primeiro. E nos encontraremos junto com eles e com o Senhor nos ares. Glória a Deus. Então nós seremos súditos, reinaremos com Cristo, teremos posições hierárquicas no milênio de governo. E os crentes vindos da era da igreja, como já falei, receberão também autoridade para governar a terra. E dentre eles, os 12 apóstolos governarão sobre as 12 tribos de Israel. E aí a referência está em Mateus capítulo 19, versículo 28. Você já pode começar a fazer essas distinções de pessoas. E para complemento e fechamento também, eu quero retomar o livro do pastor Ciro na sua página 173.
haverá dois grupos distintos de pessoas na Terra durante o milênio. Quem? Povos naturais e os salvos transformados. Então, o mártir da grande tribulação, nós, da era da igreja, que fomos arrebatados, ou morremos, mas ressuscitamos, os mortos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, todos nós seremos os salvos transformados. Mas terá também os povos naturais, que são sobreviventes do período tribulacional. Então, todos os sobreviventes do período tribulacional estarão lá com vida reinando. Ou, reinando não, e aqui é a chave da questão. Eles estarão vivendo aqui como povo natural. Nós é que estaremos reinando com Cristo, no sentido de termos essas autoridades dentro do governo de Jesus. Nós teremos incumbências nesse governo e nós poderemos interagir com os povos naturais, similarmente ao que aconteceu com Jesus depois da sua ressurreição. Então, os povos naturais, os judeus salvos e os gentios absolvidos no julgamento das nações, como já havia dito, todos estes que sobreviverem ao período tribulacional. Eles não estarão em corpos transformados. Haverá nascimento, haverá morte. E apesar de Satanás estar preso no período tribulacional, o pecado ainda acontecerá ou chegará no coração das pessoas não pertencentes à igreja glorificada, como comprovamos em Isaías, capítulo 65, versículo 20. Então, professor, eu penso que essa dinâmica vai ser muito interessante. Não esqueça ainda de dar continuidade ao portfólio da escatologia bíblica pentecostal, um resumo de cada evento escatológico que nós estamos estudando durante o trimestre, tá certo? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, que Deus lhe dê uma aula abençoada para a glória de Deus. Até semana que vem, a todos, a paz do Senhor.